Olá, bom dia! O meu nome é Rui Santos e vou agora partilhar convosco as nossas previsões para 2025 de como gerir a experiência do cliente. Fique connosco! Então vou partilhar aqui convosco 15 previsões, bastantes previsões, que decidi agrupar em 3 grandes capítulos. Primeiro capítulo, as preferências dos consumidores. Parece-me sempre boa ideia começar de fora para dentro. Primeiro perceber quais é que são as tendências e novas necessidades dos consumidores e depois então perceber em que medida é que as nossas organizações têm de adaptar. O segundo grupo é o grupo do mais do mesmo. E, finalmente, vou deixar para o fim as novidades. Por isso, se quiser saber as novidades, vai ter de ficar até ao fim. E é legítimo que se questione de onde surgem estas previsões. Bem, na verdade, resultam de muito estudo que fazemos, consultar muita informação e muitos relatórios, nomeadamente das grandes consultoras internacionais, mas também daquilo que é a nossa experiência pessoal no contacto direto com os nossos clientes, no terreno, e ir percebendo quais é que são as suas dificuldades e o que é que eles próprios antecipam para este ano de 2025. Então, começando pelas preferências do consumidor, em primeiro lugar surge-nos a saúde, o desejo de cada vez vivermos mais tempo, mas com qualidade, de forma saudável. Ora, no capítulo financeiro, a principal tendência são as poupanças. As pessoas, em virtude da recente espiral de inflação, têm neste momento uma preocupação grande em tentar, na medida do possível, ir fazendo poupanças. E até as próprias compras tornaram-se mais racionais. Segundo este estudo que tivemos a oportunidade de trabalhar, apenas 18% dos consumidores em 2024 afirmaram ter feito compras por impulso com frequência. Por isso isto revela bem que estamos cada vez mais cuidadosos nas nossas escolhas. Em terceiro lugar, surge a sustentabilidade. As pessoas já não se contentam em ouvir dizer que a empresa é sustentável. As pessoas querem evidências físicas em como realmente os produtos e os serviços que oferecemos são economicamente sustentáveis. Em quarto lugar, temos uma enorme e crescente apetência para a autonomia. As pessoas cada vez mais preferem ter a possibilidade de autonomamente consultar a informação e realizar operações sozinhas, sem ter de precisar de ir a um balcão ou ligar para um contact center. E quinto lugar, os clientes dizem sentir-se inundados e até confundidos com tanta informação. Curiosamente, nós hoje em dia, quando falamos de novos comportamentos dos consumidores, é mais ou menos consensual que o cliente tem cada vez mais informação. Mas isso não significa que esteja mais informado. Em muitos casos, o cliente sente-se perdido e por isso começa a valorizar cada vez mais quem o possa ajudar a escolher aquilo que é a solução certa para si. E sobre este tema, interessa perceber onde é que os clientes procuram informação para tomar as suas decisões. Sobre esta matéria, um estudo da Consumer Choice não deixa grande margem para dúvida. 90% dos clientes concordam que os sistemas de avaliação lhes facilitam as escolhas do dia-a-dia e 86% confiam noutros consumidores como fonte de recomendação e avaliação. Por isso, cada vez mais, aquilo que os nossos clientes dizem sobre nós pesa muito mais do que aquilo que nós, empresas, dizemos aos nossos clientes. Vamos então entrar agora no segundo capítulo, o capítulo do mais do mesmo. E porquê é que eu decidi batizar este capítulo de mais do mesmo? Porque não deixo de achar curioso verificar que muitas empresas têm neste momento no topo das suas agendas preocupações que, para quem trabalha nesta área, já são preocupações bastante antigas, com milhões de anos. Mas ainda bem que o fazem, porque é mesmo muito arriscado querer avançar para as novidades sem primeiro querer limpar a casa e arrumar e resolver os problemas estruturais que possam existir, sejam eles novos ou sejam até já muito antigos. Então vamos começar pelo primeiro. Gerir a experiência do cliente não é um departamento, nem é um gabinete. Mal comparado, faz lembrar quando aqui há uns anos atrás surgiu o tema da qualidade e começaram a ser constituídos departamentos para gerir a qualidade.
O risco desta abordagem é o resto da organização achar que a qualidade não é um problema seu porque temos cá na casa quem trata do assunto. Igualmente idiota seria criar um departamento da criatividade e deixar que as pessoas pensassem que não tinham de ser criativas nem encontrar soluções inovadoras para tudo aquilo que fazem, porque haverá cá na casa quem se preocupe com isso. Ora, aqui o tema é exatamente igual e por isso é absolutamente crítico que nas organizações haja esta consciencialização que superar as expectativas do cliente e oferecer um serviço premium não é algo da exclusiva responsabilidade de quem está na cara do cliente, mas é uma missão e uma responsabilidade de todos. 2. Uma das grandes barreiras nas empresas na adoção e implementação de programas para melhorar a experiência do cliente é a dificuldade enorme de conseguir demonstrar o retorno financeiro desses mesmos investimentos. Mas isso tem solução. E a solução passa por não medir apenas aquilo que é mais fácil, tipicamente os indicadores de produtividade, individuais e setoriais de cada departamento, mas cada vez mais olhar para aquilo que é verdadeiramente importante e que tem impacto no negócio e que vai para além de métricas como o índice de satisfação, o NPS, o Customer Effort Score. Temos de ir ainda mais longe, conseguir estabelecer uma correlação direta entre esses indicadores e os resultados financeiros da empresa, por exemplo, a redução de custos, o aumento das receitas ou a retenção das receitas, por exemplo. Terceiro, outra tendência que se está a acentuar para 2025 é a crescente dificuldade em fidelizar clientes. E isso resulta essencialmente da conjugação de dois fatores. Por um lado, as empresas estão, claramente, a oferecer cada vez um melhor serviço ao seu cliente, mas também por isso os clientes começam-se a habituar àquilo que é o novo normal e, consequentemente, as suas expectativas vão também elas subindo em conformidade. Como tal, vai sendo cada vez mais difícil surpreender os nossos clientes. Mas isso não é uma guerra perdida. Muitas vezes eu sinto da parte de algumas empresas e de alguns gestores algum desânimo e até a convicção de que já não vale a pena, que os clientes já não se fidelizam. Não é verdade. Os clientes continuam a fidelizar-se e temos muitos números e muitos sinais disso. Não é pelas mesmas razões com que se fidelizavam há meia dúzia de anos atrás. Por isso o esforço, claramente, tem de ser maior. Quarto, os clientes estão a revelar cada vez menor disponibilidade para participar em inquéritos e estudos de mercado. O que nos conduz a uma situação muito complicada, porque as empresas começam a ter muito pouca informação dos clientes sobre o que é que está a correr menos bem e o que é que gostaria que melhorassem. Perante este facto, será que vale a pena continuar a fazer inquéritos? Veja a seguinte situação. Cada vez mais as empresas apuram o seu NPS, o seu Net Promoter Score, com base em inquéritos que realizam aos seus clientes. Agora imagine uma situação em que a dada altura já só respondem a alguns clientes e em particular aqueles que estejam insatisfeitos. Ora, perante essa constatação, o NPS que nós vamos apurar não tem rigorosamente nada a ver com uma amostra minimamente qualificada daquilo que é a nossa base de clientes, mas apenas um subconjunto daqueles que têm alguma coisa para nos dizer ou alguma disponibilidade e interesse em fazê-lo. Por isso, claramente, teremos de começar a pensar em meios alternativos para perceber o que é que verdadeiramente importa aos clientes e o que é que nós temos de fazer para superar essas suas necessidades, essas suas expectativas. Antecipo já duas dicas sobre este tema. Primeiro, os clientes não colaboram nos inquéritos porque acham que é inconsequente, por isso se quiser aumentar a taxa de resposta aos seus inquéritos, garanta que faz alguma coisa com os resultados e cada cliente individualmente sente que o seu contributo foi escutado e foi válido. E por outro lado, não esteja totalmente dependente dos inquéritos para saber qual é que é o perfil dos seus clientes e quais são as suas necessidades. Olhe para toda a informação que neste momento já tem dentro de casa, utilize as ferramentas, os sistemas de informação e a inteligência artificial, como irei falar daqui a pouco, exatamente para conseguir identificar todas as necessidades dos seus clientes, nomeadamente aquelas que ele não se dá o trabalho de verbalizar. E para terminar este capítulo, deixo para o fim uma outra preocupação, que não é nova, que é o tema da limpeza dos dados. A maior parte das empresas está sentada numa pilha de lixo, anos e anos e anos de informação que foi sendo recolhida, muita dela está incoerente, errada,
e como tal, tentar a partir dessa informação montar, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial que estão 100% dependentes dessa informação, não só pode ser desnecessário, como no limite até pode ser altamente arriscado. A boa notícia é que provavelmente vai poder utilizar ferramentas de inteligência artificial exatamente para o ajudar a arrumar e limpar a casa e os dados para os tornar úteis e fiáveis. E chegamos ao terceiro capítulo, o capítulo das novidades. Aquilo que provavelmente estaria à espera desde o início. E, sem grande surpresa, vamos essencialmente falar de inteligência artificial. Não da inteligência artificial que já temos neste momento em produção, mas a inteligência artificial que se prevê que iremos poder ter ainda em 2025 ou 2026. Se estiver a gostar deste nosso vídeo, não se esqueça de colocar um like e subscrever o canal, que é para ir estando a par daquilo que são as nossas novidades. Número 1. Os assistentes pessoais e os co-pilots vão disparar. É talvez a abordagem mais segura, porque é aquela que é utilizada dentro de casa e apenas por cada um de nós, e realmente as pessoas começam a reconhecer uma enorme utilidade de recorrer à inteligência artificial para otimizar as suas tarefas, melhorar a sua produtividade, sem que o cliente muitas vezes sequer se aperceba que nós o estamos a fazer. Daí ser muitas vezes a solução mais segura. Mas atenção, estamos a começar a assistir aqui a um fenómeno igualmente perigoso, porque as empresas que se estão a atrasar em fornecer aos seus colaboradores estas ferramentas de co-pilot de assistência baseada em inteligência artificial, permitem que muitos desses seus colaboradores procurem pelos seus meios ferramentas que lhes pareça ingenuamente interessantes. E a verdade é que ao fazê-lo podem colocar em risco a empresa, porque quando eu vou utilizar essas plataformas abertas para fazer perguntas sobre o meu negócio, utilizando dados do meu negócio, esqueço-me que toda essa informação está a ser utilizada por essa mesma plataforma para treinar a própria plataforma, fazendo com que os meus dados possam ficar disponíveis para todo o mundo, o que é, obviamente, um risco monumental de segurança para qualquer empresa. 2. A crescente vontade de autonomia por parte dos consumidores, que já falei anteriormente, está a ter neste momento resposta por parte das ferramentas de inteligência artificial, que estão exatamente a permitir a que os consumidores consigam cada vez mais, de uma forma autónoma, obter aquilo que precisam sem ter de falar com ninguém. E a adoção da inteligência artificial por parte dos consumidores está a revelar-se ambivalente, porque se por um lado há todo o entusiasmo em adotar e utilizar estas novas ferramentas, a verdade é que tanto empresas como principalmente reguladores estão sistematicamente a alertar para os riscos, o que faz com que muitos dos consumidores sintam alguma dúvida se podem ou não avançar. E por isso este ano de 2025 vai ser um ano determinante para perceber qual dos dois lados é que vinga, se o lado da confiança ou o lado do ceticismo. Vamos ver. Terceiro, as mais populares ferramentas de inteligência artificial que a maior parte das pessoas começaram por utilizar, basicamente foram treinadas com texto. E foi essencialmente no mundo do texto que elas foram evoluindo. Mas a verdade é que o canal Voz ainda é o canal privilegiado por uma grande parte da população. As ferramentas de inteligência artificial que fazem o processamento de voz têm vindo a evoluir a um ritmo alucinante e é expectável que cada vez mais os consumidores sintam confiança suficiente para utilizar estas ferramentas no seu relacionamento com as empresas. Quarto, 64% dos consumidores afirma que se a inteligência artificial revelasse alguns traços que nós tipicamente consideramos humanos, como a simpatia, a empatia, a cordialidade na relação consigo, iria certamente depositar muito mais confiança nestas ferramentas. E sobre isso temos novidades interessantes. Porque, da mesma maneira que durante muito tempo estas ferramentas essencialmente foram treinadas utilizando texto, os famosos LLM, Large Language Models, nós agora vamos cada vez mais assistir a ferramentas que vão ser treinadas a observar o comportamento dos humanos, como é que reagem, como é que comunicam, as expressões, o sentimento, e isto permitirá muito rapidamente que muitas destas ferramentas comecem a simular muitas daquelas que seriam as
aquelas respostas típicas de quando eu, a falar com outro ser humano, manifesto preocupação, tristeza, entusiasmo, etc. E, mais uma vez, são fatores que vão potenciar em grande tudo o que sejam ferramentas de inteligência artificial. Quinto e último, 61% dos consumidores afirma esperar da inteligência artificial um serviço muito mais personalizado. Ou seja, os consumidores têm consciência de que tecnologicamente as empresas estão muito evoluídas, têm cada vez mais informação sobre si, sobre o que é que faz, o que deixa de fazer, as suas opções e as suas preferências. E a expectativa enquanto consumidor é que a empresa utilize cada vez mais essa informação para lhe oferecer exatamente aquilo que ele precisa. Por isso, a inteligência artificial tem este trade-off. Se por um lado permite oferecer um melhor serviço ao cliente, também está a contribuir para elevar as expectativas dos nossos clientes em relação ao serviço que nós temos para lhe oferecer. E assim chegamos ao fim. É isto. Vamos então ver se em 2025 tudo isto que aqui falámos se vai ou não concretizar. O futuro é sempre altamente incerto. Se desejar informação mais detalhada sobre qualquer um destes tópicos, por favor, contacte-nos, esteja à vontade. Utilize os contactos que vou deixar aqui nas observações, terei muito gosto em falar consigo. Adeus!